Matéria antes do final do semestre que trata sobre o abuso de poder nas relações de trabalho. As relações de trabalho são sujeitas a vários tipos de abuso de poder, né? Sendo o assédio moral, psicológico e o assédio sexual as formas mais sutis nesse ambiente que vai envolver o território íntimo, a vergonha e a humilhação, né? Quais são alguns elementos que podem ser percebidos aí nesse abuso de poder nas organizações, né? Primeiro, sempre há uma relação de desigualdade, geralmente há uma relação de desigualdade hierárquica, né? Nessas questões de abuso de poder, né? Também são sempre formas de impedir desconforto, humilhação, né? Exploração e o uso do outro. Vou citar aqui alguns exemplos que a gente viu nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Vocês devem ter visto nos jornais uma situação que aconteceu, acho que numa empresa da Paraíba, se não me engano, aonde o proprietário da empresa obrigou seus funcionários a enfileirados, ajoelharem-se na frente da empresa e, de mãos postas, exigirem do governador a a volta ao trabalho, né? Que fosse paralisada, né? Que terminasse o período de quarentena para que eles pudessem retornar ao trabalho. Então, o empresário, né? Que certamente não precisaria estar exposto à convivência, né, próxima dentro de uma situação fabril, né, fez com que os seus funcionários se ajoelhassem, né, no asfalto, né, em frente à fábrica e, de mãos postas, rogasse pela reabertura da fábrica sob pena de perderem seus empregos, né, diante da fragilização das leis, das leis trabalhistas que nós vivemos hoje em dia. Essa é uma situação, por exemplo, de abuso de poder nas organizações, onde a gente vê uma nítida situação de humilhação de todos aqueles trabalhadores que certamente se expuseram, né, numa situação, né, de subordinação, né, àquele proprietário empresário. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de abuso nas relações de poder, que é, na verdade, o tema da nossa aula hoje, é o que seria assédio. Eu coloquei apenas uma definição, uma pequena definição do que seria assédio, para a gente poder tratar sobre assédio moral na aula de hoje, e na próxima aula a gente vai tratar sobre assédio sexual. Eu dividi para não ficar muito grande. Então, a primeira definição que eu coloquei foi cercar. O que é assediar? Cercar, envolver, importunar, perseguir com insistência, comportar-se de maneira inadequada em suas pretensões e desejos. Ou seja, o ato de assediar, ele sempre importa em causar algum tipo de humilhação, desconforto emocional, constrangimento, né? De modo que a vítima venha se sentir emocionalmente abalada ou destruída, certo? Então, assediar de maneira geral é essa importunação do outro, é você cercar, envolver, né? Perseguir insistentemente o outro de maneira que a pessoa se sinta desconfortável com a sua presença, com a sua insistência, né? De maneira que a pessoa se sinta vítima emocionalmente abalada, né? Emocionalmente destruída, porque não se sente mais livre, né? Você, na verdade, está cerceando a autonomia do outro, ok? E aqui a gente vai falar exatamente sobre um determinado tipo de assédio, que é o assédio moral, né? Uma das definições que a gente vai ter de assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva que atente por sua representação ou sistematização contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física
de uma pessoa ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Isso é uma definição de assédio moral, certo? Então, quais são alguns elementos importantes que a gente vai ter aqui? É uma conduta abusiva que vai atentar, né, por sua representação ou sistematização. Então, aqui a gente tem alguns elementos importantes do assédio moral, que é a sistematização, né, é alguma coisa que acontece sempre e que vai atentar contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física. Isso é uma outra pista importante que a gente vai ter, porque eu estou dizendo que hoje a gente vai falar sobre assédio moral e na próxima aula a gente vai falar sobre assédio sexual. Só que o assédio sexual, ele nunca é puramente um assédio sexual. O assédio sexual sempre envolve, obviamente, elementos de assédio moral e de assédio psicológico. Por isso que a gente vai, isso não pode ser visto isoladamente, certo? Então, que atente contra a dignidade e integridade psíquica ou física de uma pessoa ameaçando o seu emprego. Note que aqui a gente está falando de assédio moral nas relações de trabalho, então há sempre uma ameaça ao emprego, certo? E aqui a gente vai desmistificar algumas coisas, que é a ideia de que o assédio moral ele só acontece numa hierarquia de cima para baixo. A gente vai desmistificar isso já já, certo? Ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Uma das coisas que o assédio moral faz é estragar o ambiente de trabalho para aquela pessoa. Gente, a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família, certo? Então, quando você degrada, quando você destrói o clima de trabalho, na verdade você está destruindo 1/3 da sua vida, no mínimo, certo? Então, é muito grave o que acontece no ambiente de trabalho. Outra definição, né? É o resultado de um abuso de poder, da permissividade de agressões no local de trabalho e também da impunidade para atitudes dessa natureza, além de refletir o autoritarismo e a forte hierarquização das relações atuais, bem como a influência da cultura nacional na sua forma de gerir as pessoas, certo? Então, a gente tem que pensar que essa forma de gestão que nós vivemos nas nossas relações de trabalho, ela tem que ser uma gestão construtiva, porque a gente viu durante todo esse semestre, né, que quanto mais construtivo é a nossa, quanto mais felizes nós somos, quanto mais os nossos pensamentos são pensamentos que nos levam a sentimentos felizes, mais nós somos capazes, né, de pensar melhor, de construir mais criativamente, né? Quanto mais as nossas emoções, aí a gente vai voltar para as funções mentais superiores. Quanto mais as nossas emoções são emoções negativas, mais limitados nós somos, tanto nas nossas ações como nas nossas reações, quanto nas nossas linguagens, quanto nos nossos pensamentos. E aí nós somos mais sujeitos a aquelas generalizações, que são generalizações que nem sempre são verdadeiras. Pelo contrário, geralmente são generalizações que nos levam a um pensamento rígido, falso, né? E que nada constrói algo que seja melhor para a sociedade, né? Então, quanto mais criativo, quanto mais feliz e mais criativo é o ambiente de trabalho, melhor para o desempenho desse trabalho. Quanto mais feliz você está no seu trabalho, melhor você o faz, né? Melhor funcionário você é, né? Mas, inclusive, se a gente for pensar dentro de um sistema capitalista, mais lucro você traz para a empresa.
porque você raciocina melhor, você raciocina de maneira mais produtiva e mais criativa. Então é até mesmo uma atitude, entre aspas, burra, né? Você ter uma prática, né, de assédio moral dentro da empresa. Tá? Bom, então, assédio moral, né? Essa exposição do trabalhador, como eu coloquei aí, a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas relacionadas ao exercício de suas funções laborais. Quem o pratica geralmente sente a necessidade e prazer em humilhar o outro, né? Na verdade, essa pessoa, você podia até pensar, né? Se a gente for raciocinar um pouco melhor, quando a pessoa tem esse prazer de humilhar o outro, essa necessidade de humilhar o outro, se isso é uma prática reiterada com várias pessoas, às vezes, presta atenção no às vezes, é até o quadro de um psicopata subcriminal, né? Aquele que tem o prazer na humilhação, aquele que tem o prazer na degradação do outro ser humano, né? A gente vai ver já algumas características, né, desse assédio moral, né? Lá em Portugal, ele também é conhecido como psicoterrorismo, certo? Ele é chamado de psicoterrorismo. É uma violência que é sempre subreptícia, né? Ela não é assimilável, mas, no entanto, é muito destrutiva, é extremamente destrutiva, né? Ela é levada a cabo por atos aparentemente legais. Então, uma coisa que é muito séria a respeito do assédio moral é que ela não é muito óbvia, né? Normalmente, o que é requerido da vítima é algo que é aparentemente legal. Então, é um trabalho, né? Que é um trabalho rotineiro, só que ele é pedido de uma maneira mais cruel. Então, por exemplo, eu peço para você refazer 500 relatórios dentro do seu horário de serviço. Só que é assim, 5 minutos antes de acabar o seu horário de serviço. Tá no seu horário, né? Mas é 5 minutos antes de acabar o horário, certo? Ou então eu peço para você refazer várias vezes o mesmo trabalho. E eu sou sempre terrivelmente crítico com você. E eu sou crítico de uma maneira vexatória. Eu gosto de dizer o quanto você, olha, de novo você fez isso errado, você não consegue aprender, você toda a vida faz isso errado, e eu faço isso de maneira pública, de maneira notória, de maneira a deixar você humilhado perante os seus colegas, para que fique muito claro diante dos seus colegas que você é incompetente, que todas as vezes que eu lhe peço para fazer um serviço, você não consegue fazer da maneira correta. Eu toda vida tenho que mandar você refazer 1, 2, 3, 4 vezes, porque você não sabe fazer da maneira correta. Você só faz da maneira errada e aí eu tenho que mandar que você refaça. Então, essa é uma forma de lhe humilhar publicamente, né? Mandar você refazer, dizer que você não faz certo, né? Não decorar o seu nome, né? Talvez vocês até estejam lembrando aí do filme da Meryl Streep, né? Então, é muito clara aquela maneira arbitrária com que ela trata sempre os seus empregados, né? Sempre com aquele olhar de desdém, sempre deixando claro que nada a satisfaz, que todo mundo é muito incompetente, né? Lá no Diabo Veste Prada é um filme claramente que fala sobre esse assédio moral, né? Nas relações de trabalho, certo? Ele pode ser de várias formas, né? O mais conhecido, né? Entre nós, que é o assédio moral descendente, né, que é o clássico, aonde a pessoa a, que tem a hierarquia superior, né, como nós conhecemos, ela vai humilhar
quem tem aquele praticado pelo agente de nível hierárquico superior, vai praticar com quem tem um nível hierárquico inferior, né? O chefe que humilha o subordinado. Então, esse é o que a gente conhece de maneira clássica, né? É o assédio moral descendente, mas esse não é o único, certo? Nós também temos o assédio moral ascendente, que é aquele em que aquele que tem a hierarquia inferior assedia quem tem a hierarquia superior. Acreditem, existe esse tipo de assédio, certo? Que normalmente acontece, inclusive de maneira, a gente vai ver que ele pode acontecer de maneira inclusive coletiva. Uma outra classificação é que o assédio ele pode ser simples ou coletivo. Ele é simples quando ele é praticado por uma única pessoa em relação a outra. E ele é coletivo quando ele é praticado por várias pessoas em relação a uma outra pessoa. Normalmente o assédio moral ascendente, ele é praticado por um grupo em relação ao seu superior hierárquico. Então, é aquele novo chefe que chega e quer mudar um pouco a estrutura do trabalho, mas os seus subordinados não gostam, porque já estão acostumados a trabalhar daquele jeito, e aí eles começam a fazer, né, um certo, entre aspas, motim, né, de forma a desqualificar o chefe, né, de forma a assediar moralmente aquele chefe para que ele seja retirado, para que ele se sinta desconfortável, né, para que ele peça para sair, digamos assim. Então, esse é o assédio moral ascendente. Esse também acontece. E nós temos também o assédio moral paritário, horizontal ou transversal, que é aquele que acontece entre colegas, certo? É quando os colegas de mesmo nível assediam, né, um colega ou vários colegas de mesmo nível assediam um outro colega, né, que é muito conhecido, né, como mobbing também, né, que para a gente, né, que no ambiente de trabalho é conhecido como mobbing e normalmente nas estruturas escolares a gente chamaria de bullying, né, mas não é bullying, tá? Porque bullying é o que a gente chama nas estruturas escolares. Aqui seria parecido, mas a gente chama normalmente na Europa, eles chamam esse assédio horizontal de mobbing, né? Essa violência que acontece, esse assédio moral paritário, que é quando você quer, né, tirar um colega, quando você assedia moralmente um colega que é do seu mesmo nível hierárquico, certo? E ainda existe o assédio moral praticado por terceiros, né? Por exemplo, clientes. É o cliente que quer queimar um determinado funcionário da empresa, certo? Então, esse é o assédio moral praticado por terceiros, certo? Como eu disse, ele pode ser singular ou coletivo, a gente já falou sobre isso. A gente tem alguns elementos que são constitutivos do assédio moral, né? Primeiro, é uma conduta abusiva, né? Então, ela tem essa intenção de abuso, realmente, né? A pessoa quer efetivamente praticar um abuso contra o outro, né? Então tem essa intencionalidade de queimar o filme do outro, né? De efetivamente destruir o outro, né? Terceiro elemento aí é o da repetição. Então, quando é um ato isolado, às vezes você ficou com raiva do seu chefe só uma vez, aí estava naquele dia, você teve aquela reação de queimar o filme dele, isso não se constitui assédio moral,
certo? Mesmo que você tenha sido abusivo, mesmo que você tenha a intenção de fazê-lo, quando é um ato isolado, não constitui assédio moral. Porque para constituir o assédio moral, eu tenho que ter o elemento da repetição. É o que a gente viu lá quando a gente viu a definição de assédio. Para ser assédio, eu tenho que ter aquela ideia de importunação com insistência, né? Então tem que ter o elemento da repetição. Por quê? Porque tem que ter aquele elemento em que a pessoa vai se sentindo com as forças minadas. Para eu me sentir com as forças minadas, aquilo tem que ser periódico, tem que ser repetitivo. Ou seja, a gente já chega no próximo elemento aí. Tem que ter o elemento de duração. Tem que ser algo que tenha uma duração que possa efetivamente me atingir, certo? Senão não conta como assédio moral. E tem que também surtir um dano, tá? Tem que ter um dano efetivo para isso tudo. Então, quais seriam então as etapas do assédio moral? Primeiro, ela como a gente viu lá nos primeiros slides, é sempre algo que é sutil, certo? O assédio moral, ele não é escancarado, certo? Até porque, como eu disse, ele se reveste de uma legalidade. O que é pedido para a pessoa dentro da estrutura, né, da empresa, dentro da estrutura da casa, dentro da estrutura do ambiente de trabalho, é algo que é legal, não é nada que seja ilegal, não, certo? Então, há sempre uma recusa de comunicação direta, é sempre algo que é sutil. Daí porque muitas vezes é tão difícil fazer essa comunicação para a justiça do trabalho, porque é algo que a pessoa no início nem percebe, certo? É algo meio velado. Então, primeiro, uma recusa de comunicação direta, tá? Então, é um volume excessivo de trabalho que a pessoa só vai percebendo, né? Aquele volume excessivo com o tempo. Muitas vezes ele vem até disfarçado de não, eu estou tentando fazer com que você seja o melhor. Eu estou lhe valorizando, senão não está nem me dando trabalho, né? Então, às vezes é isso, né? Eu lhe desqualifico aqui, que é para você ganhar marra aqui dentro da empresa, tá? Então, às vezes vem até sutilmente disfarçado de valorização. A desqualificação da vítima, às vezes, é até incrivelmente sutil, certo? O desacreditamento, né? Às vezes tem o desacreditamento, né? Depois eu lhe dei todas as chances. Sabe o que você fez? Você não tá vendo que você não dá para isso, né? A vítima também vai se sentindo isolada, porque tantas vezes desqualificada, os colegas vão se afastando. Por quê? Porque ninguém quer ser confundido com alguém ou ninguém quer ser reconhecido perto de alguém que não dá nem lá dentro, certo? Aí vai havendo também o bloqueio das relações sociais. Aí vem a etapa que a pessoa se sente, né, em situações vexatórias e de extremo constrangimento, né? E aí chega-se ao que a gente chama de quadro de aniquilamento da vítima. Perceba que isso leva um tempo para acontecer. Não acontece de uma hora para outra. É que nem a fábula, né, do sapo dentro da água quente, né? Se você coloca o sapo dentro da água fervendo, ele pula logo, certo? Mas se você vai aumentando gradativamente a água, o sapo vai ficando lá dentro até morrer. É o que acontece com as pessoas que sofrem esse tipo de violência moral no trabalho. No início, eles não vão percebendo, né?
Aí ela vai se agravando, se agravando, se agravando e ao final, né, ele se sente totalmente isolado e totalmente extenuado nas suas forças e a ponto de ele se sentir aniquilado. E isso vai trazendo consequências tanto na esfera emocional e psicológica, como também na esfera física. Você vai perceber que muitos dos pedidos de afastamento laboral se dão por conta de doenças psicossomáticas ligadas ao assédio moral. Então, são doenças que foram geradas inicialmente por conta desse esgotamento emocional gerado pelo assédio moral. Então, são enxaquecas constantes, às vezes úlceras, né, estomacais, várias doenças que a pessoa não conseguia nem ao menos levantar de manhã para ir trabalhar. Então, isso vai se tornando um ciclo vicioso. Por quê? Porque a pessoa vai adoecendo, aí ela vai tendo que faltar ao trabalho, porque está adoecida, né? E aí ela vai lá com atestado médico e falta ao trabalho. Quando ela regressa ao trabalho, ela sofre a violência emocional por causa a violência moral por causa do seu afastamento. Isso aí, isso é um preguiçoso, só vive faltando ao trabalho, vive de atestado médico. E aí, isso vai agravando o quadro, né, que é um quadro psicossomático, e aí, novamente, ele vai ter que se afastar. E aí, novamente, quando ele volta, ele sofre assédio moral por causa do afastamento, e assim sucessivamente. Então, é um quadro, né, cíclico que vai se tornando constante e constante e constante, como a gente vai ver aqui. Então, quais são os danos causados por esse assédio moral? O estresse, o transtorno de ansiedade, né, que a gente já viu várias vezes aqui. Muitas vezes o transtorno do estresse pós-traumático, né? A síndrome de burnout, que eu não vou falar sobre ela agora, a gente vai falar sobre ela lá no fim. A depressão, não é raro que você encontre pessoas com quadro depressivo, até porque muitas vezes são pessoas que amam o que fazem, mas já não conseguem fazer o que amam, né? Porque se sentem absolutamente esgotadas naquele ambiente do trabalho, porque não sentem o seu trabalho reconhecido, e aí aquilo se torna um ambiente absolutamente inóspito para a sua criatividade, né? O alcoolismo, muitas pessoas não aguentam a pressão e acabam, né, cedendo a determinadas bengalas, né, sociais, e para muitas pessoas até mesmo a morte súbita, certo? E aí a gente hoje vai parar por aqui, mas a gente vai ver que um outro lado ainda mais sombrio desse assédio moral vai se configurar quando esse assédio ainda se manifesta, né, como o assédio sexual. E aí a gente vai ver isso na próxima semana. E eu sugiro como um filme, né, ilustrativo, né, para isso, dentre vários outros que você deve conhecer, dá uma olhadinha de novo no Diabo Veste Prada e, por que não, nos Incríveis, né? Então, gente, tchau e a gente se vê na próxima semana.